No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, em o nome do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. E a crença não envolve apenas um restabelecimento da saúde, a cura, a libertação, ou mesmo uma prosperidade. A crença envolve uma vida inteira entregue na mão de Deus. Então, quando a pessoa crê de fato, ela se mantém na fé até o último segundo de vida aqui neste mundo. Essa é a crença inteligente, porque a crença emocional fica satisfeita com o resultado momentâneo, né? Ela recebe uma bênção, ela recebe uma determinada graça, e aí ela se acha assim, bom, eu agora alcancei aquilo que eu vim buscar, então eu posso viver minha vida naturalmente. Não é assim. Não é assim. Porque nós sabemos que há um espírito imundo que opera nesse mundo e que faz as pessoas sofrerem de toda sorte de doenças, enfermidades, problemas, inclusive de depressão. E nós vamos ver esse texto sagrado de Lucas, capítulo 11, versículo 24 a 26. Jesus ensina, olha só, minha amiga e meu amigo, presta bastante atenção. Jesus ensina que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, eu quero mostrar para você um exemplo clássico, um exemplo claro disso. Nós temos esse testemunho lá de Moçambique. Essa jovem entrou muito depressiva, estava sofrendo muitas dores na alma. E quando o bispo fez a oração, ela libertou-se e ficou muito bem. Então você vai ver o estado que ela estava e o estado que ela ficou em questão de minutos, 3 minutos. E é sobre isso que nós vamos falar, conectando com esse versículo que Jesus ensina aqui. Vamos assistir o testemunho dele. Um aperto. Vazio. Muito forte. Tem vontade de morrer? Tenho. Muita tristeza. Por quê? Você sabe explicar? Desde quando que você sente isso? Há muito tempo. Muito tempo? Você quer ficar livre? Quero sim. Como está agora? Estou muito bem, graças a Deus. Muito bem? Muito bem. Diferente. Estou muito diferente. Estou bem, graças a Deus.
Tá feliz? Tô O feliz. que tá sentindo lá dentro de você? Tô com paz, já tenho paz. Saiu o peso, graças a Deus. Quanto tempo demorou a mudança? 3 minutos, 2 minutos. Está vendo? Você vê que maravilha? Quer dizer, o espírito da depressão saiu dela depois que o bispo Gonçalves fez a oração. Agora, foi suficiente? Não. Vamos ao texto novamente aí. Jesus disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando naquela casa, quer dizer, aquele corpo, acha-o varrido e adornado. Quer dizer, ela, essa jovem, ficou livre, está boa. Fisicamente ela está bem. Porém, dentro dela, o vazio de Deus continua. E esse vazio, se não for preenchido com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, então aquele espírito que saiu da depressão, arranja mais 7 piores do que ele e voltam para entrar no corpo da pessoa. Então, minha amiga e meu amigo, presta atenção, porque esse exemplo aí é muito claro, dá uma noção clara do que está escrito na palavra de Deus. Ela entrou depressiva, ela não podia nem falar, ela não podia nem, ela não abria nem a boca. Mas depois da libertação, ela falou: oh, estou muito feliz. Quer dizer, ela estava feliz naquele momento porque ela tinha se libertado do espírito da depressão. Agora, se ela não receber o Espírito Santo, então a depressão volta e pior do que era antes. Pior do que era antes. Isso tem acontecido com muitas pessoas, pastores, bispos, obreiras, obreiros, esposas de pastores, de bispos, porque um dia sentiram-se muito bem. A oração tirou o mal que estava dentro. E aí, quando a pessoa começou a curtir esse bem-estar, começou até a ajudar os outros, querer evangelizar, querer orientar as outras pessoas, dar o seu testemunho, bacana, muito bacana. Mas, por não ter preenchido o seu interior, o lugar que os espíritos imundos ocupavam com o Espírito Santo, então a pessoa volta a cair e o estado da pessoa se torna 8 vezes pior do que era antes. E é isso que eu queria chamar a sua atenção, minha amiga e meu amigo. Para você avaliar-se, pesar, para você analisar a sua vida interior, sua vida íntima. Você tem o Espírito Santo mesmo? Você tem certeza que tem o Espírito Santo? Porque se você tem o Espírito Santo, você é feliz em qualquer situação. Se você estiver morando na cidade, se estiver morando no campo, se estiver morando no deserto, você vai permanecer feliz, porque a felicidade está dentro de você, que é o Espírito Santo. Agora, se não tiver o Espírito Santo, você não vai aguentar os trancos da vida, você não vai aguentar as aflições, os problemas que o mundo se nos traz. Porque eu posso falar por mim, no momento em que nós descemos no fundo do inferno, só o Espírito Santo me sustentou, me deu força para aguentar. Mas eu tinha o Espírito Santo, eu já tinha o Espírito Santo. Graças a Deus eu tinha o Espírito Santo. Eu tinha buscado, eu tinha recebido. Agora, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, mas diz que tem o Espírito Santo, você com certeza vai cair novamente e vai sentir-se muito mal e pior do que o estado original que você apresentou quando chegou na igreja. Porque é o que está escrito. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, quer dizer, anda pelos desertos, buscando repouso. Você sabe que o espírito imundo só encontra repouso quando encontra um corpo. Se ele não tiver um corpo para habitar, ele fica desesperado.
Então ele diz, tornarei para a minha casa. Quer dizer, ele se achava dono do corpo da pessoa. Achava-se a casa dele, achava que era a casa dele. E diz assim, e diz o texto que chegando, encontrou aquela casa, onde aquele corpo varrido e adornado, quer dizer, vazio, estava limpo, estava curado, estava sentindo-se muito bem, mas não tinha o Espírito Santo. Então não resolve. Porque não tinha o Espírito Santo, não tinha o guarda de Israel, não tinha a sentinela divina, então os espíritos vieram e tornaram entrar naquela vida, naquela pessoa, naquele corpo, e a pessoa se tornou pior, a situação dela foi pior do que era anteriormente. Agora eu queria que você assistisse esse testemunho, esse depoimento bacana, porque essa mulher foi curada, mas ela não apenas foi curada e sentiu-se bem, ela correu atrás, buscou o Espírito Santo e hoje tem uma vida nova. Vamos assistir o depoimento dela. Meu nome é Águida, eu sou esteticista, tenho uma clínica de estética. Aos 14 anos eu notava uma tristeza, uma angústia, já tive sinais de depressão. E aos 18 anos eu casei, mas a depressão já atrapalhava, porque eu gostava de me isolar, eu gostava de ficar sozinha e ele já reclamava. 6 meses após o casamento eu engravidei e com a chegada do nosso bebê nós achamos que ia mudar. Tanto nós quanto o convívio com as nossas famílias iria mudar. E foi mais uma ilusão, porque o meu filho foi uma válvula de escape para mim. Eu não queria gravidez, mas quando eu peguei a criança nos meus braços, foi uma válvula de escape. Então eu me apeguei muito a ele. Eu idolatrava essa criança, eu amava com todas as minhas forças, tinha uma super proteção. Mas quando a depressão se alojou de verdade, nem o meu filho eu queria por perto. E daí o meu filho foi crescendo com esses altos e baixos da mamãe, que ele falava que não entendia. Ai, desculpa, professor. Esse é o momento mais difícil, porque eu batia nele à toa. E por N situações, ele perguntava, mamãe, o que eu fiz? Ele perguntava, mamãe, o que eu fiz? Por que você está triste? Eu me recordo dele com 4, 5 aninhos, ele perguntando, você não me ama? E eu amava. Mas eu não queria ninguém por perto. Eu odiava tudo e todos, eu só pensava em morrer. O casamento acabou. E quando eu me divorciei, o meu filhinho não quis ficar comigo. Ele tinha 3 anos e 3 meses. E quando nós fomos para a audiência, eu perguntei para ele, a moça vai perguntar assim, com quem que você quer morar? Com o papai ou com a mamãe? Ele falava, com a mamãe não. Do término do meu casamento, eu conheci uma pessoa e me tornei amante. E eu me tornei amante, permaneci assim por 8 anos. E nesse período, sim, veio a agravada depressão, porque eu estava praticamente a todo tempo sozinha. Eu achava que eu amava, que eu queria ele perto, eu queria dividir os momentos com ele, e eu não tinha. Então, assim, eu só tirei a frustração que eu lançava no meu filho e lancei sobre uma pessoa. Eu me recordo que finais de anos, festas, eventos, eu estava sempre sozinha. E eu me trancava. Eu ficava 3, 4, 5 dias trancada dentro de casa. Eu não comia, eu não dormia, eu não queria falar com ninguém. Eu lembro que eu ficava com o telefone do lado e eu só atendia se ele me ligasse. Eu procurei médico, até tomei medicamento quando eu tinha as crises de depressão, mas o medicamento me tombava. Eu ficava drogada, mas eu não dormia. Eu não me acalmava. Eu não tirava de mim o que a médica havia me proposto, que era aliviar aquela tristeza, aquela angústia. Eu fiquei 5 meses em cima da cama. Eu só levantava para tomar banho. Eu não comia, eu não dormia.
E eu comecei a ficar preocupada comigo porque primeiro eu tentei me matar e eu não consegui. Só que eu comecei a ficar preocupada comigo porque eu virei dias e dias olhando para o teto. Eu não conseguia fechar o olho, eu não sabia explicar qual o tamanho daquele buraco que tinha dentro de mim. Doía muito. Ele já tinha um pensamento de abandonar a família para ficar comigo. Eu não queria, mas já estava aí trocando os papéis. Foi o momento que começou a trocar os papéis. E ele veio de uma família que tinha centro. Vai com a sua mãe, eu te levo, eu te busco, porque era um pouquinho distante. E a universidade vem do lado da minha casa. Ele falou, mas nessa não. Qualquer lugar, mas nessa não. Quando ele falou, não, qualquer lugar menos Universal. Eu pensei, mas por que não Universal? E tem uma catedral bem grande, então era um lugar que eu podia ir escondido. Ninguém ia me ver, ninguém ia me conhecer. E eu lembro que eu ia e eu sentava lá atrás. E houve uma situação que no meio da reunião o pastor manifestou um demônio e o pastor falou para o demônio, tem alguém aqui que hoje você está planejando tal? Eu estava lá atrás, sozinha, quietinha. O pastor falou, se eu mandar você apontar, você aponta? E na hora que o diabo foi apontar na igreja, ele falou assim, dali vai sair daqui para se matar. Eu chorei tudo que doía, tudo. E o pastor chamou na frente do altar e ele perguntou assim, você que está decidido, falou, Deus, eu não aguento. Então pega o que você tem e coloca no altar. Sua vida está em fracasso, sua vida está em cacos, sua vida está... E falou tudo que a minha vida estava. Ele falou, coloca aqui no altar e pode ir embora com uma vida nova, porque ele vai te dar uma vida nova. Eu estava muito envolvida com o que o pastor falou, a reunião foi inteira para mim. Tudo o que aquele homem falou foi para mim, não tinha outra pessoa ali. E até desculpa expressar, mas na hora que eu cheguei eu falei assim, Deus, tó. E coloquei no altar, mas eu bati, eu dei um tapa no altar. Falei, tó, é tudo que eu tenho. E teve um determinado dia que ele deu um checkmate em mim. Ele falou, se você não parar de ir na Universal, tá tudo acabado. Falei, então, eu queria te falar, mas eu não tinha força para te falar. Tá tudo acabado. Quando eu falei para ele que eu estava trocando ele não pela igreja, mas por Deus, é que assim, até então eu já tinha escutado falar de Deus. Mas eu nunca tinha escutado alguém falar dessa paz e me passar essa paz. Quando eu terminei, falei basta para esse relacionamento, eu quis mudar alguns hábitos. Então, amizades eram um desses hábitos. Tinha algumas amizades que eu via que não me fazia bem, não me aproximava nada de Deus. E comecei a me aproximar de pessoas que me traziam informações sobre Deus. Eu queria aprender sobre Deus. E aí eu aprendi que essas pessoas, elas oravam. Eu falava, nossa, mas não se ora só na igreja? Não, você ora antes de dormir, você ora quando acorda. E em uma determinada situação o pastor falou de orar de madrugada, de chamar a atenção de Deus, de fazer algo diferente. E quando eu cheguei na igreja, o pastor falou, levante suas mãos, busque a Deus, clame o Espírito Santo. E parecia que tudo ficou vazio, só ficou eu e Deus. E eu convidava o Espírito Santo para entrar na minha vida, chamava ele, mostrava para ele que eu já não vivia mais daquela maneira, mas não era porque eu queria algo em troca, eu queria ele. E eu recebi o Espírito Santo. Existe paz, porque essa paz interior é algo que é gritante. E eu olhava para as pessoas, tipo assim, será que todo mundo está vendo o que eu estou sentindo? Todo mundo está vendo algo? E eu me recordo que eu fui com uma amiga, assim, no cantinho do altar, e ela falou assim, o que foi? Por que você está com essa carinha? Tá com um brilho, hein? Eu falei, menina, será que todo mundo... Mas bem em silêncio, assim, cochichando. Eu falei, menina, será que alguém mais está percebendo? Tem um negócio aqui dentro, mas é uma paz, é uma alegria. Dá até vergonha de sair sorrindo para todo mundo, que as pessoas vão achar que eu sou doida, né? Ela falou, não, você recebeu o Espírito Santo. E daí eu comecei a falar o que tinha acontecido comigo. E assim, hoje, cada situação que vem me alegra muito mais. Essa semana eu tive 3 situações com pacientes que elas falaram, você é mais do que uma profissional. Você me traz paz, você me traz segurança. Eu conto os dias para estar aqui de novo, só para te ver, só para conversar com você. Você é uma conselheira.
E eu abracei e novamente, né, fui ficar a sós com Deus e eu falei para ele quão feliz que eu sou de ouvir, porque assim, antes as pessoas fugiam de mim, porque eu surtava, porque eu era louca, porque eu brigava, porque eu não sabia lidar com as situações. Hoje as pessoas me procuram para que eu possa aconselhá-las. Hoje as pessoas querem estar comigo. Isso que é o mais legal, sabe? O meu relacionamento com meu filho, nós somos muito mais amigos do que mãe e filho, propriamente dito. Porque nós sentamos, nós conversamos, nós rimos. Hoje eu posso olhar no espelho e hoje eu me amo. Eu não fico caçando defeito no espelho. Porque hoje eu me amo. Eu olho no espelho e eu falo, eu sou feliz. Eu tenho paz ao acordar e fazer minhas atividades. Eu tenho paz se eu estou com problema, se eu tenho que sair para resolver um problema. O Espírito Santo é minha essência. A Deus. Olha só, minha amiga, meu amigo, você viu o testemunho dessa moça? O testemunho dela se enquadra direitinho no texto que nós lemos, só que de forma diferente, porque os espíritos imundos não voltaram para o corpo dela porque ela já tinha o Espírito Santo. E ao invés
dela ter depressão, agora ela ajuda outras pessoas porque o Espírito Santo faz usar o corpo dela. Tanto que as clientes dela sentiam-se bem ou sentem-se bem em falar com ela. Quer dizer, uma pessoa que era depressiva, que não queria ver ninguém, nem o filho, até o filho foi rejeitado. Depois que saiu o espírito imundo e o Espírito Santo entrou, aí a vida dela se transformou. Hoje é uma pessoa dócil, meiga, uma pessoa útil para a glória de Deus, instrumento nas mãos de Deus, porque recebeu o Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, o segredo dessa paz que você recebe através dessa transmissão aqui, desse trabalho que nós fazemos diariamente, essa paz que você recebe, essa confiança, essa segurança que nós passamos para vocês, não sou eu, mas é o Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo. Então, é isso que faz a diferença, é isso que você tem que ter, é isso que nós queremos que aconteça com você. Tem que acontecer isso. Tem que acontecer isso. Se não acontecer isso, não aconteceu nada. Você pode ter sido curada de câncer, mas se não receber o Espírito Santo, você vai continuar vai ficar curada do câncer no corpo, mas a alma vai continuar cancerosa. E esse é que é o problema. Para você ficar livre do lado de fora e também do lado de dentro, do seu interior, que é mais importante, você tem que receber o Espírito Santo. Mas vamos mais um testemunho que é interessante também. É muito interessante porque fala do Espírito Santo de outra forma. Vamos assistir. O meu nome é José Faria Castro, eu tenho 63 anos e vim para a igreja de uma forma conturbada. Cheguei aqui, usava álcool, jogava muito, adulterava, me prostituía e muitas vezes para preencher um vazio que aconteceu no decorrer dos anos. E isso veio acontecendo com o passar dos tempos. Eu comecei novo na vida de casado, com 21 anos, nos casamos, vivemos bem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Depois foi acontecendo as coisas. Crise de 4 anos, crise de 7 anos, crise de 10 anos. Poxa, o casamento não é para viver em crise, o casamento é para se viver cada dia melhor. Daí veio o primeiro filho, a minha filha, e nós começamos a sentir falta da minha esposa, a cuidar, dedicar mais, porque eu trabalhava fora, estudava, ela trabalhava fora. Daí comecei a procurar fuga na bebida. Comecei a beber socialmente, então bebia em casa, bebia com os amigos, até o dia que comecei a frequentar o bar, a pedir dose de bebida. Jogava na loteria, jogava no bicho, jogava quem conhece, jogava no noturno, jogava no mineiro, jogava em tudo quanto era jogos do bicho. Naquela ilusão de que jogando 10 poderia ganhar 100. Nunca ganhei, nunca ganhei. Então é uma perca de tempo. As pessoas acham que elas vão acabar ganhando, mas não ganham nada. Mesmo sendo formado, mesmo trabalhando, tendo um bom emprego, eu acabei saindo da empresa. Fui demitido, saí da empresa e não consegui mais emprego. Então eu fiquei desempregado durante 11 meses, sendo formado, apresentando diversos currículos, apresentando diversas características positivas e não consegui um emprego. A minha mãe, por ela perceber que eu estava descambando, porque mãe sempre tem aquele senso autocrítico, ela conhece, não adianta você falar, não, tá tudo bem, tudo bem. Minha mãe, ela começou a fazer a campanha, a antiga campanha da família. Então, ela fazia por mim e fazia pela minha irmã. Sabendo da minha situação, que já estava em crise, meu casamento, que eu estava passando por problemas, já começando problemas financeiros, ela começou a fazer essa campanha. Como nós tínhamos mudado de bairro, morava na Zona Norte, fomos para a Zona Leste,
Eu ia jogar futebol de salão, tomar minha cervejinha, tomar minha bebida com os amigos e pegava ela na saída da igreja e levava para casa. E aí, isso foi indo, até que o dia ela falou, quando é que você vai entrar na igreja? Eu falei, eu não vou entrar não, nem amarrado eu entro nessa igreja. Eu tinha um ranço, porque eu tinha visto o evento do Maracanãzinho, e toda a mídia sempre falou mal. Então, mesmo eu sendo esclarecido, tendo que ler, tendo faculdade, estudando, eu não me importava com a veracidade de informações. A Igreja Universal rouba as pessoas. A minha mãe vai na igreja e eu digo que ela é roubada pelos pastores. Eu ofendi muito minha mãe, já falecida, mas eu ofendi muito. Eu cheguei lá num momento de desespero. O dia que você recebe um laudo de um médico e diz assim, a tua esposa tem que fazer uma cirurgia e ela tem 50% de chance de ficar boa. E ela tem 50% de chance de ficar uma pessoa paralítica da cintura para baixo. Daí eu não tinha como recorrer a ninguém. Não adiantava recorrer à santa, recorrer ao santo, recorrer ao pai de santo, à mãe de santo. Eu tive que recorrer ao grande pai. Foi quando eu acabei cedendo aquelas orações que mãe sempre faz, aquela roupa que ela leva escondida da gente, que ela unge, que ela prepara. Acabei indo com ela. E foi onde eu recebi imposição de mãos, recebi oração e descobri que existia um ser que poderia me ajudar. Ouvindo a palavra dos pastores, eu ouvi, eu falei, poxa, quem é esse Deus, quem é esse Jesus que pode fazer milagre? E foi onde eu passei a acreditar que ela teria condições de sobreviver nessa cirurgia e passar muito bem. Depositei a esperança nas palavras que eu ouvi dentro de um culto da igreja. E o pastor chamou quem queria aceitar o Senhor Jesus lá na frente. Porque eu sempre sentava, minha mãe queria sentar na frente, eu falava, não, eu vou sentar lá atrás. Meu lugar é lá atrás. Eu não quero chegar lá na frente. E aquele dia eu fui lá na frente. O chamado foi tão forte que eu fui lá na frente. Eu pus a mão no altar e falei, eu dependo do Senhor, eu quero que o Senhor venha fazer algo na minha vida. A vida está difícil. Eu não tenho mais a quem recorrer. E quando chegou nesse dia, eu fui decidido a me batizar. Foi num domingo, acabando o primeiro culto. Daí sim eu comecei a usar a Bíblia que eu já tinha ganho há muitos anos, antes mesmo de casar, eu passei a usar aquela Bíblia. Que eu não, para mim era um objeto de móvel, ficava em cima do móvel. Eu passei a usar, passei a ler, passei a meditar, a pensar o que estava escrito. Porque até tal eu achava que era uma história contada. Foi aonde houve a mudança, começou, vamos dizer, a lapidar um carvão bruto, a se tornar um diamante. Aconteceu exatamente isso, eu fui lapidado. Larguei bebida, larguei adultério, larguei prostituição, larguei jogos e, acima de tudo, pedi perdão para minha esposa, porque ela não sabia dessas coisas, a gente fazia sempre escondido, como a maioria das pessoas fazem. O batismo com o Espírito Santo aconteceu, foi numa primeira reunião que eu participei no Antigo Brás. Então, esse dia foi um dia muito importante para mim. Eu estava numa vigília, participando de uma vigília no antiga Catedral do Brás, que era um cinema, depois se tornou a Igreja do Brás. E naquela madrugada eu tive um encontro fenomenal com o Senhor Jesus. Foi um encontro onde tudo que eu imaginava aconteceu. Foi a realização dos meus sonhos. Eu imaginava que eu teria um braço forte a me apoiar. Eu tive um braço forte, sem dúvida alguma. A sabedoria foi algo que eu adquiri naquele momento. Dali para frente passou a mudar muita coisa na minha vida. A nossa vida foi transformada. A partir do momento que você tem consciência das coisas,
algo muito importante. Você começa uma revolução na sua vida. Primeiro, uma revolução interna. Então eu posso dizer com certeza que eu me tornei um bom marido. Nós estamos juntos há 42 anos, acabamos de completar, e nós vivemos muito bem. Com 63 anos, os dois estamos em lua de mel, sempre, constantemente. É muito importante, a família é muito importante. E que todas as pessoas devem pensar sempre, você que é marido, você que já é pai, você que não é pai, você tem que pensar sempre naquela pessoa que está do seu lado. O Espírito Santo é tudo, não tem, vamos dizer, é o bem maior. Ouro, diamante, outras pedras preciosas não existe. Hino da Bíblia e da oração, toda quarta-feira aprendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. É na reunião de quarta-feira que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Através dos ensinamentos eu entendi que quem tinha o Espírito Santo era forte. Eu vi Deus
me dando o Espírito dele, colocando dentro de mim a força dele. Eu me senti inteiro cheio de luz. Foi a coisa mais marcante, mais linda que já aconteceu comigo. Você que decidiu seguir os caminhos da fé, se batizou nas águas, ou já é membro do corpo do Senhor Jesus, mas precisa de forças para continuar a caminhada. Não deixe os afazeres deste mundo o distraírem. A Escola da Fé precisa fazer parte da sua semana. Esteja conosco toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Quando a pessoa está vivendo no pecado, ela faz, será que tem saída para mim? Mas eu já matei, eu já estuprei, eu já fiz tanta maldade, eu já fiz tanta perversidade, será que existe chance para mim? Existe, minha amiga, meu amigo. Esse é o Deus de amor, esse é o Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, é um Deus justo, mas é um Deus de compaixão, de misericórdia, de amor, de perdão. E Ele só quer ver em nós a humildade, sinceridade, verdade. Sinceridade, verdade. Isso que agrada a Deus. Quando há essa expressão sincera, quando há verdade, quando a pessoa verdadeiramente diz, oh meu Deus, eu sou um lixo, eu sou um lixo. Se o Senhor existe, então tem misericórdia, me dá uma chance. E Deus dá, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, o mais legal, o mais bacana, não é que Deus é grande, que Deus é justo, misericordioso, que Ele perdoa. O mais bacana é que Ele, em toda a sua infinita grandeza, Ele vem para fazer morada dentro de nós. Nesta quarta-feira, nós temos aquela reunião especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O dia inteiro, pela manhã, tarde e à noite, nós temos reuniões em que se ensina a palavra de Deus e se busca o Espírito Santo. É lógico, se você não tem interesse em aprender de Deus, você não tem interesse, então não venha. Porque muitas são as pessoas que querem as bênçãos, querem a cura, querem a libertação, querem o pão e o peixe, mas não querem o doador do pão e do peixe, o Criador. Então, se você é uma criatura que tem interesse em conhecer mais de Deus, em receber o Espírito Santo, em ter um envolvimento mais profundo com Deus, então, nesta quarta-feira, pela manhã, à tarde e à noite, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. E aqui no templo, o horário 10 horas da manhã, 3 da tarde, também às 8 da noite. Você será muito bem-vindo, não tem que pagar absolutamente nada. Muito longe daquilo dos fake news que existem por aí. Aliás, por falar em fake news, nós temos aí um fake news que vale a pena a gente assistir a história dessa criatura. Vamos assisti-lo. Meu nome é Bianca Neres, sou de Santana de Parnaíba, sou formada em recursos humanos. Eu ouvia muitas informações a respeito da Igreja Universal. Falavam que para chegar no céu tinha um pedágio, e esse pedágio chamava-se Edir Macedo. Então, isso me causou revolta, me causava um certo ranço, a ponto de eu rejeitar aquele lugar. Por mais que eu tinha testemunhos, assim, que eu via esporadicamente na televisão, mas aquilo ali não surtia efeito, porque as pessoas diziam que era pago. Então, eu não tinha interesse. A minha vida estava no fundo do poço, eu tinha problemas em todas as áreas. Na vida financeira, não parava emprego. Nome sujo, não dava certo em nada. Na vida espiritual, eu via vulto, ouvia vozes, sofria com terror noturno, não conseguia dormir às vezes, eu tinha um vazio muito grande, a ponto de eu chorar do nada. Eu queria estar sempre no meio de pessoas,
para esquecer aquela dor, para esquecer aquele vazio. Então, eu comecei a procurar alívio na bebida, na balada, em homens. Foi através de um convite de uma pessoa que tinha uma vida muito conturbada, de vícios, de sofrimento. E eu vi que a vida dela mudou, ali na Igreja Universal. E aí foi quando eu me dei a chance, né? Porque eu já tinha recebido diversos convites dessa pessoa para poder ir até lá, mas eu sempre dava desculpa, não queria ir, tinha desânimo. E aí um dia eu falei, não, hoje eu vou. Eu não tenho nada a perder mesmo, minha vida já está toda destruída. Eu cheguei receosa pelo ambiente, as pessoas. Eu imaginei que a primeira coisa que aconteceria é o julgamento. Quando eu pisasse o pé lá, as pessoas viriam me julgar. E não foi isso que aconteceu. Foi surpreendente, eu diria. Porque quando eu pisei os pés lá, eu fui muito bem recebida. As pessoas me acolheram de uma forma que nunca ninguém tinha feito antes. A reunião foi algo que até hoje eu não esqueço. Porque foi completa, na verdade. Ela falou de todas as áreas da minha vida, era como se o pastor soubesse o que eu estava vivendo, como se aquela reunião fosse só para mim. E naquele dia eu saí dali com uma alegria que eu nunca tinha encontrado antes. Conforme eu fui me envolvendo com as coisas de Deus, aquele vazio foi arrancado de dentro de mim. Eu já não tinha mais aquele desejo de morrer que me acompanhava desde a infância. Aquele pensamento de inutilidade, eu me sentia inútil no mundo. Eu já não tinha mais aquilo. Eu não ouvia mais vozes, já não via mais vultos. Conseguia dormir e ter noites tranquilas de sono. Já não chorava mais por nada, assim, à toa. Eu me entreguei. Eu deixei tudo, abandonei tudo no mundo. E conforme passou o tempo, eu fui me entregando, o Espírito Santo foi me moldando, foi me limpando, foi me lavando. Eu lembro que o pastor falou que a gente ia colocar toda a nossa força. Se a gente querer receber o Espírito Santo, a gente tem que se entregar por inteiro para que ele venha por inteiro, né? Ele não faz nada pela metade. E ali eu vi a oportunidade. Então eu buscava de manhã, de tarde e de noite. Eu ouvia a programação todinha da igreja e aí quando tinha busca de manhã eu buscava, no meu horário de almoço eu buscava à noite. E numa terça-feira, eu assistindo o programa Obreiros em Foco, quando acabou a busca com o Bispo Sérgio, eu dei continuidade. Eu falei, meu Deus, é hoje, eu não aceito que seja outro dia, é hoje. E continuei buscando até que o Espírito Santo veio. Ele traz uma alegria que a gente transborda. Ele dá uma paz que você pode passando a dificuldade que for, você dorme em paz, você acorda tranquilo, você tem a certeza que vai dar certo. É o refrigério para aquele dia de guerra, aquele dia de luta, onde deu tudo errado, mas você está sorrindo, porque ele traz isso. Foi surpreendente, inesperado, eu encontrar Deus no lugar que eu mais desprezava. Aquilo ali atrasou a minha vida num ponto de eu sofrer prejuízos emocionais, de eu ter marcas muito profundas. Porque se eu não tivesse dado ouvido, eu teria chegado antes, não teria sofrido tanto que eu sofri e teria sido feliz muito antes. Você que tem vivido assim como eu, ou tem passado por situações muito mais complicadas, deixe de lado o preconceito. Pensa em você. Como na minha vida me ajudaram, me ensinaram a fé para transformar a minha vida, vai acontecer com você. Através do ensino da Bíblia e da oração, toda quarta-feira aprendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. É na reunião de quarta-feira que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Ali o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu fiquei tomado de um gozo, de uma paz, de uma alegria sobrenatural, fora do comum. É inexplicável. Eu não trocaria ele por nada. O Espírito Santo para mim hoje é a saída. Eu prefiro morrer do que trocar o Espírito Santo por qualquer coisa. Ele é em primeiro lugar na minha vida. Não deixo ele por nada. Você que decidiu seguir os caminhos da fé, se batizou nas águas, ou já é membro do corpo do Senhor Jesus, mas precisa de forças para continuar a caminhada. Não deixe os afazeres deste mundo o distraírem. A Escola da Fé precisa fazer parte da sua semana.
Esteja conosco toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em Uma Universal. Graças a Deus. Então, minha amiga e meu amigo, você tem visto pessoas, todas elas são unânimes em dizer: o Espírito Santo, depois do Espírito Santo, a minha vida foi outra. Eu passei a ter paz, alegria, eu passei a viver, eu passei a me amar. Eu não ouço mais vozes, eu não vejo mais vultos, eu não tenho mais insônia, eu não sou uma pessoa chorona, nada disso. Triste, nada disso, porque o Espírito Santo me deu uma alegria que é contagiante, as pessoas veem essa alegria em mim. Então, o Espírito Santo é a solução. Agora, você precisa entender uma coisa. O Espírito Santo, para quem não conhece o Senhor Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Ou melhor, o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo em espírito, porque se fosse em carne e osso, ele não poderia entrar na gente. Mas como é espírito, então ele pode entrar dentro da gente, morar conosco, fazer morada em nossos corpos por toda a vida e depois na eternidade. Então, minha amiga e meu amigo, essa é a maior revelação que nós recebemos nesses últimos tempos. O Espírito Santo. Se você o tem, então você se torna uma pessoa mais abençoada da face da terra. Pode ser que haja alguém feliz, mas ninguém vai ser mais feliz do que você. Você se torna a pessoa mais rica da face da terra. Pode haver gente tão rica quanto você, mas mais não, porque o Espírito Santo enriquece a nossa vida. Ele enriquece tanto a nossa vida, que a gente não esquenta nem a cabeça com as coisas desse mundo, porque a riqueza está dentro de nós. Então, o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo, que é outra coisa que é extremamente interessante, ele quer fazer morada em você, ele quer fazer do seu corpo o templo dele, a morada dele, a vivenda dele. Ele quer habitar dentro de você. E quando ele fizer isso, mas ele só faz isso a seu convite, você tem que convidá-lo. Mas não é convidar assim, ó, Espírito Santo, pode vir. Não, não é assim. Você tem que convidá-lo se entregando, rasgando a sua alma, rasgando a si mesmo e se colocando, se depositando no altar dele. Ó, meu Deus, está aqui a minha vida. Eu te ofereço a minha vida como oferta viva. Como oferta viva. Então, você oferece toda a sua vida, o seu futuro, o que você é, o que você será, tudo o que você tem, tudo, você se despoja colocando no altar. Aí sim, Deus também, na pessoa do Espírito Santo, dá o tudo dele para você, que é o Espírito Santo. Ele não manda anjos, não. Ele próprio vem fazer morada dentro de você. Então, é assim, é o tudo seu pelo tudo de Deus. É o tudo que você é pelo tudo que Deus é. É o tudo que você tem pelo tudo que Deus tem. E agora? Você topa? Você quer? Então, se você quiser, você pode receber até agora. Vamos falar com ele em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu sei que o Senhor está me assistindo, o Senhor está me ouvindo, e não somente a mim, mas a todos quantos estão ligados conosco nessa programação. Esteja onde estiver, no presídio, no sanatório, num hospital, numa clínica, em casa, qualquer lugar.
E qualquer que seja a situação dessa pessoa, seja ela mocinho ou bandida, não importa. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer. O que importa é o seguinte, que o Senhor vê cada um de nós nesse instante. Naturalmente que nem todos estão dispostos a dar o seu tudo pelo tudo teu, a trocar o seu tudo pelo tudo teu. Mas há pessoas, eu tenho aqui discernimento que há pessoas que neste momento dizem, eu quero, eu estou pronto, eu estou pronta. Então, meu Pai, essa criatura que está pronta para se lançar, para mergulhar na Tua palavra, a fé na Tua palavra, mergulhar a sua vida no Teu altar, neste lugar onde ela estiver agora, nesse momento, que o Teu Espírito venha fazer, completar a vida dela. Porque é no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, e todos os que creem de verdade digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora, tentando levar para você aquilo que Deus nos tem dado. Eu vou tirar até meu óculos para você enxergar bem os meus olhos. Olha aqui, ó, nos meus olhos. Receba a vida aí onde você está. Receba a força, vigor. Receba do Espírito que Deus tem nos dado. Amanhã estaremos aqui nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus.